Bom, então eu criei aqui um pequeno script em Python para representar para nós o funcionamento de um neurônio do tipo Integrate and Fire. Então a gente vai ter uma corrente de entrada fixa nesse exemplo, vamos ter uma capacitância, uma tensão de limiar, caso então a tensão da nossa membrana exceda esse limiar, ele vai resetar, e aqui tem o valor para qual ele vai resetar. Está apenas informação de um t-step para simulação, e qual que vai ser a corrente de leakage, né? Qual que vai ser o vazamento, que nesse caso é zero, e se eu não me engano na frequência a gente vai confirmar isso, eu nem chego a utilizar esse termo, visto que eu neste caso estou restringido realmente a valores igual a zero. Para a simulação em si, então a gente vai criar um array do NumPy de tempos, né, que vão de 0 a 1, com este t-step, arbitrado por nós anteriormente em 1 milli, e a tensão da membrana, que também vai ser um array do NumPy, vai inicializar com valores zerados, mas que vai ter tamanho tal igual a este vetor anteriormente criado. E a gente vai índice a índice atualizando este vetor com este array com a tensão da membrana. Então, o primeiro que a gente tem o compromisso de criar é dizer qual que vai ser quando o tempo é zero, nesse caso, mais especificamente quando o índice é zero. Olhando a saída, então, também vamos inicializar como um array cheio de zeros, então esse np.zeros vai fazer isso para nós, da mesma forma que fizemos para a membrana, e arbitraremos que a primeira saída também é zero. E agora começaremos um loop, né? Um loop que vai navegar com índice de zero até o número completo de tempos à disposição aqui, né? De índices à disposição para o nosso vetor tempo. Então a gente faz isso através desse enumerate, que vai nos passar então para cada índice e o tempo t correspondente a ele, e então nos permite que dentro do loop a gente calcule então o novo valor tanto da tensão da membrana quanto da tensão de saída. Aqui estão apenas as equações de referência, né? Então a gente vai utilizar esse modelo de neurônio, que a gente tem a corrente dada pela capacitância da membrana vezes a variação, a derivada da tensão em relação ao tempo, mais um valor de corrente de leakage. Como a gente está arbitrando que este valor é igual a zero, a gente vai ficar só com essa parte da equação, e a gente pode então, isolando o dv/dt aqui, ficar com dv/dt igual a corrente de entrada, no caso, dividido pelo valor da capacitância. Considerando então que a gente está trabalhando com um passo discreto, né, a gente vai ter o nosso dv igual a corrente de entrada dividido pela capacitância, como visto aqui nessa equação, só que vezes este t-step. Então a gente pegou uma janela de tempo efetivamente e passou multiplicando para esse lado. Assim, a nossa tensão na membrana, no índice da nossa simulação atual, vai ser igual ao valor anterior, justamente anterior da membrana, mais este dv que foi recém-calculado. Então aqui a gente implementou a parte da integração. E depois tem a parte do disparo da saída e reset. Caso a tensão da membrana seja superior ao limiar, zeramos o valor da membrana, e aqui eu nem usei o valor do reset que eu tinha colocado lá em cima, eu coloquei zero diretamente, e fazemos naquele instante a tensão de saída ser igual a 1, ou seja, o disparo. E caso contrário, caso não tenhamos excedido o limiar, a gente mantém a saída aqui como zero. O restante do script é apenas para fazer os plots. Vamos executar então e ver como vai ser o gráfico gerado, que nesse caso estaremos fazendo o plot tanto da tensão da membrana quanto da tensão de saída. E é isso que temos. Observem que a tensão da membrana está subindo aqui linearmente, e quando chega acima do limiar de 0.3, ela vai zerar e na saída teremos um disparo. Então esta é uma representação simples, mas também de um modelo muito simples, que é o Integrate and Fire. Ele integra a corrente de entrada e gera o disparo na saída quando excede um determinado limiar a nossa entrada, a nossa tensão da membrana. Apenas para fazer um teste, vamos considerar que a entrada seja 2 vezes maior e fazer a simulação novamente. O que se espera é que a taxa de disparo seja maior, visto que a gente tem num tempo menor chegando até essa tensão limiar. E observe que é justamente isso que acontece. E se por outro lado, claro, eu colocar uma tensão aqui, uma corrente de entrada ainda menor, então deixa eu só fechar a figura anterior, executar novamente, a gente vai ter uma taxa de disparo
menor. Agora vamos repetir esse mesmo tipo de modelo de neurônio, só que considerando uma entrada que siga esta corrente de entrada senoidal. Então observem que a corrente de entrada agora é um fator de 0,5, uma constante de 0,5 vezes um valor máximo de corrente, que a gente arbitra aqui acima, como 8 nano, vezes 1 mais uma componente senoidal, que tem frequência igual a 1 Hz, né? Porque é 2π vezes o vetor do tempo, então não tem nada multiplicando isso, logo a frequência é igual a 1. Observem a saída. Bom, primeiro nós temos a frequência igual a 1 aqui mesmo, começamos num valor não igual a zero, porque existia uma parte que estava sendo somada à parte senoidal, mas aqui temos a tensão da membrana e aqui os disparos de saída do neurônio. Lembrem que uma característica desse neurônio do tipo Integrate and Fire é que ele nunca esvazia aquela tensão do neurônio, não tem nenhuma corrente de fuga. Então, ignorando isso por um momento, observem que em geral aqui nós temos, quando a tensão está mais próxima do pico na entrada, uma taxa de disparos maior do que quando a tensão está próximo de um vale aqui. Esse é o comportamento geral, né? Em geral, visto ao longo de várias iterações, aqui, vários períodos. Mas, como não existe esse reset da tensão na membrana, mesmo em alguns casos em que estamos numa tensão de vale aqui na entrada, existe ainda um disparo na saída, porque mesmo que a contribuição dessa tensão de entrada seja pequena para a corrente, aliás, essa corrente de entrada tem uma pequena contribuição para a tensão da membrana, ainda assim, como ele nunca esvazia, ele pode já estar próximo de um disparo, então acontecer justamente isso neste primeiro caso. O que não aconteceu na maior parte dos casos seguintes, mas observem que essa região central teve uma tensão progressivamente aumentando e eventualmente vai ter mais um disparo como esse que aconteceu nessa região de vale. Logo, isso é uma característica de não ter nenhum tipo de leakage, né, nenhum tipo de vazamento na tensão da membrana. Ou melhor, nenhum tipo de vazamento de corrente deste nó que está conectado então ao nosso capacitor. Bom, façamos um seguinte teste, um teste na sequência, apenas fazendo o plot da nossa tensão da membrana e corrente de saída de forma um pouco mais elaborada e variando um pouco os valores de entrada colocados aqui. Então antes a gente tinha este valor aqui, esta linha aqui representava a nossa entrada, e agora teremos esta aqui, em que não temos mais esse fator de 0,5 multiplicando a corrente de entrada, o valor máximo da corrente, desculpe, e também não temos mais este offset aqui causado por esse 0,5 mais, como estava anteriormente. E outra variação é que a gente vai fazer uma retificação aqui, a gente vai evitar que qualquer valor menor que zero exista. Então a gente está basicamente cortando, deixando só a parte positiva dessa corrente de entrada. Observem como ficou a corrente de entrada, que foi arbitrada por nós. Então ele tem esta parte do semiciclo positivo está mantida, depois o negativo ele fica cortado, então se mantém em zero e fica só com essa parte positiva e depois zero, a corrente de entrada. E a membrana, observem que a gente tem aqui os momentos em que a tensão da membrana excede um limiar, que está arbitrado aqui em amarelo, e temos os disparos na saída, mas no momento em que ainda existe alguma entrada estimulando, mas que não é suficiente para atingir esse limiar, e daí entramos nessa parte que a corrente passa a ser zero, a tensão que já existia no limiar vai lentamente decrescer até chegar a zero novamente. Então existe um vazamento da corrente, existe um vazamento de corrente em relação a este nó, se estiver pensando num circuito elétrico, até chegar a zero, e depois novamente, quando a corrente de entrada voltar a existir, vai mais uma vez, caso exceda o limiar, a tensão da membrana vai causar disparos. Mas observem que este leakage, esse vazamento, é interessante para o comportamento do neurônio. Por um lado, torna ele mais próximo de um neurônio biológico, apesar de, claro, ainda ser muito simplificado. E também, como vantagem, torna menos possível que exista, num momento em que exista pouco ou nenhum estímulo, que exista um disparo na saída. Então, nessas regiões em que existe pouco estímulo, como já existe uma taxa de crescimento da tensão da membrana, ele não vai disparar, vou dizer aqui acidentalmente, mas o modelo não vai propiciar
esse disparo, não vai favorecer esse tipo de disparo porque está decrescendo o valor da tensão da membrana. Bom, eu vou aumentar a tensão do limiar para 1 agora, 1 volts, e vou ver como isso afeta o nosso sistema. Então, observem que, eu vou deixar maior aqui. Agora, como é necessário um tempo maior até alcançar o disparo, ou seja, eu mudei um parâmetro interno do neurônio, mesmo com a mesma corrente de entrada, se tornou mais difícil, mais demorado agora causando disparo, então a taxa de disparo da saída modificou. Ok? Pessoal, agradeço a presença virtual de vocês na aula de hoje e até a próxima. Um abraço.